Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre as cônicas. Então, o que são as cônicas? Então, as cônicas levam esse nome porque elas foram estudadas por Apolônio, lá no século III a.C., como seções planas de um cone duplo. Então, se a gente pegar um cone duplo, desse jeito aqui, e cortar desse jeito aqui, por exemplo, pegando só um dos lados da cone, só um dos cones, você consegue uma curva aqui no corte, que é uma elipse, nesse plano aqui. Você também pode cortar de um certo jeito, onde o plano aqui é paralelo a uma reta aqui no cone. Se você fizer isso, esse plano só vai cortar esse cone num dos cones só, e essa curva aqui não vai fechar, certo? Vai ficar aberto. Vai continuar aqui. Então essa curva aqui é a parábola. E você também pode escolher o plano de forma que o corte acontece nos dois cones. Se você fizer isso, essas curvas vão ser abertas também, mas você vai ter duas curvas. E essas duas curvas aqui, essa curva aqui é chamada de hipérbole. Então, algebricamente, a gente já viu que a circunferência no plano é formada por pontos x e y que satisfazem uma equação quadrática, certo? De uma certa forma. Tinha essa forma aqui quando você tirava a circunferência da origem, certo? E colocava em qualquer lugar. Então ele tinha uma equação desse tipo aqui, onde tinha três coeficientes livres e esses coeficientes que vão com x ao quadrado e y ao quadrado eram iguais, e aí você pode dividir, por exemplo. Então uma cônica, algebricamente, é algo bem similar, mas aí a gente impõe que ele satisfaz uma equação um pouco mais generalizada. Uma equação dessa forma aqui, onde você faz com que os coeficientes que vão com x ao quadrado e y ao quadrado possam ser diferentes. E além disso, você também permite que eles tenham esse termo aqui quadrático também, x e y, certo? Então, x ao quadrado é quadrático em xy, y ao quadrado é quadrático em y, e x vezes y também é quadrático. Vocês podem pensar lá como em FVV, certo? Se fosse uma função de duas variáveis, se você seguir na direção, por exemplo, de x igual a y, isso aqui cresce quadraticamente e isso aqui também. Beleza, e aí tem mais três coeficientes. E aí, para ser uma cônica, você precisa que algum desses três coeficientes aqui, a, b e c, sejam não nulos. E aí dá para ver de maneira fácil que esse caso aqui, essa equação, inclui o caso da circunferência. É só pegar a igual a 1, b igual a 1, c igual a 0. E aí eu caio na circunferência. Mas o fato é que, na verdade, e aí o surpreendente é que essa equação aqui, na verdade, descreve todas as cônicas que a gente pode definir desse jeito aqui. Então, algebricamente, é isso aqui. Então, vamos começar com a elipse. Então, a definição da elipse é o seguinte. A elipse é essa curva azul aqui, e a gente define do seguinte jeito. Primeiro, a gente define dois pontinhos, F1 e F2, que são os focos da minha elipse. E aí eu vou definir a elipse, certo? Como sendo a coleção de todos os pontos P, tais que a distância do ponto P ao foco 1 e a distância do ponto P ao foco 2, a soma seja constante, certo? E a constante a gente vai chamar de 2A. E aí só uma questão de nomenclatura, isso aqui é 2A, essa soma, mas aqui a distância entre os dois focos é a distância focal. Então elipses aparecem em vários lugares na ciência. Talvez o mais famoso seja através das leis de Kepler. Então as órbitas dos planetas são elípticas. E aí, por exemplo, se a gente olhar para a Terra, a órbita da Terra é quase circular, né? Quase uma circunferência, mas na verdade ele é uma elipse. E aí o centro do Sol também não fica no centro da órbita, ele fica um pouquinho deslocado, bem pouquinho. Então vamos ver algumas coisas com maior detalhe. Então eu fiz esse diagrama aqui para marcar algumas quantidades, que é o seguinte. Então, o ponto médio do F1 dos dois focos, F1 e F2, a gente pode chamar de C, certo? É o centro, C de centro. E aí essa distância que vai daqui do centro até um foco ou outro é chamada de C.
certo? E a distância que vai do centro até esse ponto mais alto aqui, a gente chama de B. E aí, por exemplo, o que acontece nesse ponto B2 aqui, que é o ponto mais distante aqui na vertical. Certo? Então, o que acontece? Então, B2, certo? Se a gente estiver nesse ponto aqui, a gente sabe que a distância desse ponto a esse foco e a distância desse foco aqui, por simetria, eles têm que ser iguais. Então, essa distância é igual a essa distância. Mas, por definição, a gente sabe que essa soma aqui tem que ser 2A. Portanto, essa distância aqui tem que ser A. Então, isso aqui é A e isso aqui é A. Essa distância que está em vermelho aqui. Beleza, só falta saber quanto vale isso. Certo? Bom, e antes disso, já dá para ver que a relação entre A, B e C é Pitágoras, né? A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E a distância dos dois focos a gente já está definindo como sendo 2C. Beleza. Como é que surge esse aqui? Então, beleza. Então, esse aqui a gente já viu lá em cima. Pode ser B2 ou pode ser B1. Essa distância aqui é A. Essa distância aqui também é A. Beleza. Agora vamos ver o caso de A2. Então, se a gente estiver nesse ponto aqui, qual que é a distância desse ponto A2 para F1? Então, a distância do ponto A2 para F1, se a gente já tiver definido isso aqui como C, é 2C mais uma quantidade aqui que a gente não sabe ainda, é X. Então, 2C mais X. Beleza, qual que é a distância de A2 ao foco 2? É X. Então, 2C mais X e D2 é X. Se eu somar os dois, eu vou ter 2C mais 2X. E isso tem que ser igual a 2A. Então, por causa disso, a gente descobre que x, na verdade, é C menos A. Então, essa distância aqui é C menos A e essa distância aqui também é C menos A. E aí, portanto, a distância entre A1 e A2 é 2A. Bom, e com essas quantidades, a gente pode definir algo que é comum de definir, que é essa razão aqui, C sobre A. Certo? Que a gente chama de E e é chamada de excentricidade da elipse. Então, C sobre A é o quê? É a razão entre esse comprimento aqui e esse comprimento aqui, ou esse comprimento aqui e esse comprimento aqui grandão. Certo? Quanto menor o C relativo a A, mais perto da circunferência é a elipse. Então, por exemplo, na órbita da Terra, a gente descobre que, se vocês olharem lá os dados, você vai ver que a excentricidade da órbita é mais ou menos de 1%, 1,6%, quase 2%. Então, o quanto que o Sol se desloca um pouquinho do centro é bem pouquinho, em termos relativos. E aí a gente pode pegar o caso extremo. Se E é igual a zero, certo? Então C é igual a zero. E se C é igual a zero, o que acontece é que esse foco ele colapsa aqui para o centro. E aí, se ele colapsa para o centro, qualquer distância aqui vai ter que ser igual ao raio, certo? E aí a elipse vira uma circunferência. Beleza. Como é que a gente estudaria o caso... Bom, isso em termos de coordenadas. Então, o caso mais simples seria a gente colocar aqui a origem aqui no meio, certo? A gente coloca a origem aqui no meio. Se a gente colocar a origem aqui no meio e colocar os eixos aqui nessas direções aqui, certo? Aqui na direção A2, onde ficam os focos, o eixo X, e o eixo Y aqui nas direções onde fica B1 e B2. Se a gente fizer isso, a gente pode desenhar ou escrever as equações aqui, as coordenadas dos pontos do seguinte jeito. A1 é menos A com zero, certo? Esse ponto aqui, porque essa distância aqui é A. A2 é para o outro lado. F1 a mesma coisa, só que a distância é C. E B1 é B para cima ou B para baixo, certo? Então, menos B é a coordenada. E aí a gente quer descobrir qual que é a equação dessas satisfeitas pelas coordenadas x, y de um ponto em cima da elipse. Então a gente vai mostrar daqui a pouco que a equação que é satisfeita por x, y para estar nessa curva aqui é essa equaçãozinha aqui bonitinha. Então x ao quadrado dividido por a ao quadrado, y ao quadrado dividido por b ao quadrado, isso é igual a 1. Essa equação é a chamada equação reduzida da elipse, com focos no eixo x. A gente podia colocar os focos no eixo y, por exemplo. Se você fizesse isso, você ia ter uma elipse alongada aqui no eixo y. Em vez de estar alongado aqui, estaria alongado aqui na vertical. Essas quantidades aqui, A e B, por causa desse desenho, então,
são chamados de semi-eixos, certo? Essa distância que vai do centro até o extremo aqui alongado é o semi-eixo maior, e daqui até o ponto mais perto é chamado de semi-eixo menor. Nesse caso aqui, você podia fazer o contrário, né? E aí dá para ver que esse aqui é a maior distância e isso aqui é a menor distância ao centro, né? Então vamos, agora que a gente já tem a equação, bom, só falei, mas a gente tem a equação reduzida, a gente pode ver o caso da circunferência. Então, na circunferência, quer dizer, na elipse, o que acontece se a gente pegasse A igual a B? Certo? Chamemos de R. Então, se eu pegar a minha equação, se esse semi-eixo aqui for R e o outro semi-eixo for R também, então R ao quadrado, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, e aí se eu multiplicar tudo por R ao quadrado, eu vou descobrir que essa equação, na verdade, é a equação da circunferência de raio R, e de centro na origem. Então, tá tudo ok. Tá funcionando direitinho nesse caso aí. Então, como é que a gente deduziria a equação reduzida da elipse? Então, eu vou fazer aqui meio rápido, mas vocês podem checar as contas. E aí a gente parte da definição. Então, a minha definição dizia aqui que a distância do ponto P em cima da elipse ao foco 1 e a distância do ponto P ao foco 2, essa soma tem que ser 2A. Então, como é que a gente escreve essas distâncias em termos daqueles pontos que a gente definiu nas coordenadas daquele jeito lá? Então, F1 tem coordenadas menos C e 0, certo? Se a gente pegar a diferença relativa a P, que tem coordenadas x e y, a gente vai descobrir que a distância é a raiz quadrada dessa quantidade aqui. X mais C ao quadrado, y ao quadrado. Para F2, eu só troco menos C por C, portanto, eu ganho um sinal aqui e fica essa distância aqui. Então, essas distâncias com duas raízes aqui tem que ser igual a 2A. E agora, mexer com essas raízes é meio chato, então o objetivo é sumir com essas raízes. Então, o que a gente faz? A gente pode pegar uma das raízes e passar para o lado direito, por exemplo. E aí tem uma raiz aqui do lado esquerdo, tiro o quadrado. Quando eu tiro o quadrado, a raiz do lado esquerdo vai embora. Do lado direito sobram essas coisinhas aqui e sobra ainda uma raiz. Beleza. Simplifico esse termo com alguns aqui e passo o que sobrar para o outro lado. Então, fico com essa equaçãozinha aqui. E aí, divido por menos 4, ajusto uns sinais aqui, e aí eu tenho essa equaçãozinha aqui, onde eu posso de novo tirar o quadrado. Então, se eu tirar o quadrado, essa raiz aqui vai embora, certo? E aqui eu ganho um quadrado. E aí, finalmente, eu consegui acabar com a raiz quadrada. E aí, o resto é só simplificar. Então, eu vou simplificando um pouquinho. Em algum momento, chego nessa combinação aqui, que é A ao quadrado menos C ao quadrado, que é B. E aí, divido tudo por A ao quadrado, B ao quadrado, chego nessa equaçãozinha aqui, que é a equação reduzida da elipse. Então eu vou deixar esses passos mais longos para vocês checarem, como um desafio. E aí, no vídeo que vem, eu vou falar sobre a hipérbole.